Bem-vindos ao Direto das Trincheiras, videocast para quem nasceu para fazer uma revolução pelas próximas gerações. Meu nome é Ricardo Jordão Magalhães e eu sou da Biz Revolution. Direto das Trincheiras conta com o apoio da Papaya Filmes, a produtora onde inclusive a gente filma, edita e faz o negócio acontecer aqui no Direto das Trincheiras. Olha o endereço dos caras aí passando aí embaixo. Eu vou começar o programa de hoje falando sobre um tema que eu falo bastante, mas eu fico martelando porque é muito importante para os dias de hoje. Conteúdo é moeda de troca na internet, cara. Se você quer um cliente, você tem que dar um conteúdo para ele. Você já deve ter notado, inclusive aqueles que estão na Facebook, usando bastante a Facebook, você deve ter notado, quando um cara publica um negócio engraçadinho, uma imagem, uma piadinha, um textinho, uma reflexão, um monte de gente compartilha aquilo. Aquela coisinha, aquela imagem bonitinha, né? Aquela piadazinha, aquela frase de autoajuda e tal, é um conteúdo. Então, se você quer a atenção de alguém, para depois ter ele como cliente, você tem que dar conteúdo. Conteúdo é a moeda de troca. Mas aí, às vezes, cara, a gente trabalha numa empresa que até tem presença na internet, nas redes sociais, tem até blog, tem até e-mail marketing, mas falta, às vezes, o que escrever nesses lugares, né? Quantas empresas, a sua empresa até deve ser esse caso, tem até um newsletter, tem até um sistema de e-mail marketing, mas não manda e-mail porque não sabe o que colocar no e-mail, cara, não tem assunto para escrever. Então, a gente vai começar o programa de hoje compartilhando com você 10 dicas, vou dar para vocês 10 sugestões sobre temas e que você poderia adotar para ter conteúdo, cara, para nunca ficar sem conteúdo para as suas diferentes mídias que você inclusive deveria ter. Primeira sugestão que eu dou para você, fazer um compilado das coisas. Então, se você já escreveu alguma vez na vida sobre um determinado tema, cria um post novo, um texto novo, né, juntando, fazer uma coletânea dessas coisas. Então, os 10 textos que eu já escrevi sobre cloud computing, os 5 textos que eu já escrevi sobre segurança na internet, os 3 textos que eu já escrevi sobre firewall. Então, você pode criar você está sem inspiração, né, solta lá a coletânea, o Greatest Hits, né, daqueles que você já soltou, que teve bastante comentários, que as pessoas gostaram, curtiram, compartilharam e tal. Segunda dica que eu dou pra você, entrevistas, cara. Entrevista alguém, cara. Entrevista funcionário, diretor, fornecedor, cliente, né, jornalista do seu meio, do seu mercado e tal. Liga pro cara, né, manda as perguntinhas pra ele e entrevista o cara. Ou faz entrevista via Skype, aí você grava a conversa, depois você passa limpo, transcreve. Então, entrevista, segundo tema, caso você, né, fique sem nenhuma ideia. Terceira sugestão, resenhar sobre as coisas. Foi lá assistir um filme, agora vai ter o Oscar, rolou o Oscar aí. Então, se for assistir os filmes do Oscar, faz lá resenha sobre o filme do ponto de vista que interesse para o seu público-alvo, né, cara? Tá lendo um livro sobre liderança? Escreve sobre o livro, do ponto de vista que interesse para o seu público-alvo. Né? Comprou um CD novo, cara, baixou umas músicas novas aí, MP3 e tal. Resenha sobre isso, do ponto de vista que interessa ao seu público-alvo. Então, faça resenhas. Foi para Disney? Resenha sobre a Disney, interessando para o seu público-alvo. Quarta sugestão que eu dou para você, escreva sobre os sucessos da sua empresa, os casos de sucesso, as coisas boas que você fez. Como era antes de te conhecer, como ficou depois de te conhecer. Coisas legais, casos de sucesso. Quinta dica que eu dou para você, quinto tema, casos de fracasso, cara. Coisas ruins que você fez, que não deu certo, cara. Você tentou fazer, quebrou a cara e tal. É muito interessante, inclusive fracasso, as pessoas gostam muito de ver a história de fracasso dos outros, né? Então, escreva sobre os seus fracassos e tal, que você vai ver que vai dar bastante bola. Sexta sugestão, pede ajuda para os universitários, cara, pede ajuda para quem te segue, cara. Chega lá no meio, todo mundo fala assim, ó, galera, a gente tá com uma pauta bastante, a gente já tem bastante coisa para escrever aqui, mas a gente queria saber a opinião de vocês. O que vocês gostariam de ver a gente escrevendo, o que vocês gostariam de ver a gente produzindo aqui de conteúdo para mandar para você? Que tipo de informação vocês estão precisando receber? Conversa com a galera, pede opinião aí para os universitários. Sétima sugestão que eu dou para você, faltou conteúdo, faltou ideia, tempo para você escrever? Convida alguém para escrever para você. Tenho certeza que você tem algum cliente, que às vezes você tem algum fornecedor, você tem algum funcionário que tem um textinho lá guardado na gaveta que ninguém publica, que ele não tem onde publicar. Né? Abre para a galera essa possibilidade de escrever nas mídias da empresa. Então coloca um cara convidado. Então você fala, ó, essa segunda-feira, excepcionalmente, quem escreve é o Joãozinho, do nosso departamento de vendas, aí vai escrever sobre a situação dele, as coisas que ele acredita, etc. E tal. Nona ideia que eu dou para você, né, nunca ficar sem conteúdo, escrever sobre pesquisas, escrever sobre tendências. Então, por exemplo, você vende celular, né, e sai a notícia assim do tipo, em 2013, 50% dos celulares vendidos no Brasil serão smartphones.
Então você pega essa pesquisa, transforma num texto seu e coloca a sua opinião, falando, olha, na minha opinião, né, isso aqui vai ser legal, quando isso acontecer vai ser legal por causa disso, a gente vai poder ter isso. Né? Então, todo dia na internet sai, né, dados de pesquisas e tendências e etc e tal, pega essa informação, coloca aí a sua opinião a respeito e transforma no conteúdo. E a última sugestão que eu dou para você, 10º tema que você poderia ter, para nunca ficar sem nada o que falar, é escrever das suas experiências pessoais, sempre do ponto de vista que interesse e seja relevante para o seu público-alvo. Então, lá, cara, você está estudando, você está fazendo um curso num lugar, você está na faculdade, você vai fazer uma pós-graduação, você está passando por uma reestruturação da empresa e você tem que pensar no plano da empresa. Escreva, né, a sua experiência pessoal sobre essas questões, né? Porque quanto mais real for, quanto mais pessoal for, né, mais interessante vai parecer para os olhos das pessoas, mais gente vai se interessar, cara. Então, 10ª sugestão, escreva sobre as suas experiências pessoais. Esses são 10 temas que eu sugiro a você pensar a respeito, colocar na sua pauta, porque eu tenho certeza que se você levar isso em consideração, você nunca mais vai ficar sem conteúdo para escrever nas diferentes mídias que você deveria ter na sua empresa. Beleza? É isso aí, bem-vindos ao Direto das Trincheiras de hoje.